Boa noite a todos. Quem está falando aqui é o Instituto Michel Delaquete. Hoje nós estamos iniciando mais uma palestra no nosso ciclo de palestras sobre miomas e gravidez. Esse é um tema que gera bastante pergunta no blog, no site, então eu decidi fazer esse tema para vocês, porque é justamente um tema bastante controverso. Todas as pacientes que me procuram, né, têm dúvidas em relação a quais as consequências de uma gravidez com mioma, quais são as consequências do mioma para uma gravidez ou até mesmo para a fertilidade, né? Então, pensando em abordar esse tema mais a fundo e deixar vocês bem mais esclarecidas acerca dos miomas, da fertilidade, da gravidez, a gente numerou 4 tópicos para serem apresentados para vocês, né? O primeiro tópico é quando os miomas interferem na fertilidade. Quando a gente sempre tem aquela pergunta, mas tem muita mulher que engravida com mioma, tem uma gravidez, tem um filho com mioma, levou uma gravidez toda adiante com mioma, e o mioma não atrapalhou absolutamente nada. Então a gente tem que avaliar. Quando realmente os miomas vão atrapalhar na fertilidade, quando os miomas vão dificultar a engravidar ou manter uma gravidez. Então isso a gente vai destrinchar um pouco mais hoje. Outra pergunta que muitas pacientes me fazem, né? Quais os tratamentos, né? A partir do momento que o mioma atrapalha na fertilidade, quais os tratamentos que a gente deve fazer, né? Quais são os tratamentos que vão melhorar a fertilidade da mulher? E quais são os tratamentos também, né? Quais são os riscos e os benefícios de cada tratamento, pensando, né, numa gravidez? Então, a gente também vai abordar esse tema mais a fundo, destrinchando bastante, né, cada tratamento e suas vantagens, suas desvantagens no tocante de fertilidade. Em relação a outra pergunta também bastante ventilada, né, quais são os riscos, né, à gestação causados pelos miomas, né? Uma vez que a mulher engravida com os miomas, qual o risco, né? O que pode acontecer, a chance de um abortamento, a chance de um parto prematuro, né? Tudo isso vai ser esclarecido, né? A gente vai esclarecer hoje na nossa palestra. E, por último, né, já no final da palestra, a gente vai abordar aí como levar uma gravidez, né, com os miomas. Quais são os riscos e os cuidados que a mulher deve ter durante uma gravidez, né, uma vez que ela tem mioma. Então, dando início a esses temas, né, começando pelos miomas, né, quando eles interferem na fertilidade. A gente sabe que 30% das mulheres que têm miomas é que vão ter algum sintoma, né? E dessas que vão ter algum sintoma, esse sintoma pode ser a infertilidade, tá? E das mulheres que têm algum sintoma, 1/3 delas podem ter infertilidade decorrente dos miomas. Esses miomas que causam infertilidade, geralmente são aqueles miomas que distorcem a cavidade uterina. Se a gente imaginar o útero como sendo aquele coco que a gente bebe água de coco na praia, que tem aquela caixa grossa, aquela carnezinha branca, aquela água por dentro, né? O útero, né, também tem um revestimento interno. Esse revestimento interno é o endométrio. E a cavidade uterina, que no corpo fica água, a cavidade uterina é onde vai passando o espermatozoide para fecundar o óvulo na trompa. É a cavidade uterina que vai se implantar um embrião e que o feto vai crescer durante os 9 meses até chegar ao parto. Então, os miomas que interferem na fertilidade são justamente esses miomas que distorcem essa cavidade uterina. E qual é o tipo de mioma que distorce a cavidade uterina? Obviamente que não é um mioma que está mais externo, como, por exemplo, aquele mioma pediculado, pendurado para fora do útero, ou aquele mioma subseroso, que é o mioma na camada mais externa do útero. O mioma que interfere é aquele intramural, né? Muitas vezes ele vai distorcer a cavidade uterina,
Em relação também ao endométrio, a gente sabe também que o mioma próximo do endométrio, na cavidade uterina, é aquele mioma submucoso, né? Então, na verdade, o mioma submucoso, ele vai dificultar não só tanto o submucoso quanto esse intramural, né, que distorce a cavidade uterina, eles vão dificultar a passagem do espermatozoide até a chegada da trompa e a fecundação, assim como esses miomas que distorcem a cavidade uterina também vão dificultar a implantação do embrião na cavidade uterina. Né? Então, a gente tem que levar em consideração que toda vez que uma mulher está com um diagnóstico de miomas, tem a intenção de engravidar, né? E faz o diagnóstico dos miomas submucosos ou intramurais que distorcem o endométrio, esses miomas demandam algum tipo de tratamento, pois poderão melhorar a fertilidade. Né? Ou seja, o tratamento destes miomas vai ser benéfico para o aumento, melhora da fertilidade dessa mulher. Em relação aos miomas subserosos e aos miomas pediculados, a gente só considera esses miomas quando atrapalhando a fertilidade, quando esses miomas estão comprimindo as trompas, né? Aí vai dificultar, obviamente, a fecundação, ou quando esses miomas são muito grandes e acabam pesando nesse útero. Né? Quando esses miomas são muito grandes e acabam pesando nesse útero, é sinal de que os miomas, à medida que a mulher é engravida, o mioma tende a crescer, e aí isso pode distorcer ainda mais o útero, causar uma distorção da anatomia, e aí, no fim das contas, essa gravidez é uma gravidez de alto risco, podendo levar até o abortamento já no início da gravidez. Né? Tanto que a gente observa, quando a gente retira o mioma, faz uma miomaectomia, e miomas subserosos, que teoricamente não distorciam a cavidade uterina, a gente tem uma melhora da fertilidade, e essas mulheres acabam engravidando. Um dos miomas que também atrapalham bastante a gravidez, mesmo que não tenha miomas submucosos ou intramurais, é a multiplicidade dos miomas. Às vezes a gente tem cavidades uterinas ótimas, mas um útero bastante aumentado de volume com muitos miomas, né? Com 10, 20, 30, 40 miomas. Então, obviamente, que essa multiplicidade de miomas vai fazer com que a fertilidade seja comprometida. Né? E aí é indicado, obviamente, sempre o tratamento. E, por falar em tratamento, né? Quais os tratamentos que a gente deve fazer em mulheres que querem engravidar? Em primeiro lugar, deve ser feito um bom diagnóstico. A gente já bateu nessa tecla nas outras palestras, na nossa outra palestra, né? Que é um bom diagnóstico. Para a gente fazer, uma vez que a mulher tem um diagnóstico de mioma, né, a gente tem que melhorar esse diagnóstico através de uma ressonância magnética, através de uma videohisteroscopia. A videohisteroscopia, para uma mulher que quer engravidar, ela é fundamental, porque ela vai avaliar a cavidade uterina, né? E avaliar se essa cavidade está sendo comprometida pelos miomas. Então, toda mulher que deseja gestar, né, e que está com diagnóstico de mioma, a gente precisa fazer uma videohisteroscopia para avaliar a cavidade uterina. Então, além de, obviamente, da ressonância magnética. E a decisão pelo melhor tratamento, obviamente, vai depender também do tipo de mioma que a gente está encarando. Como, por exemplo, os miomas submucosos, que são aqueles que estão na cavidade uterina, o tratamento de eleição é a videohisteroscopia. E está provado que mulheres que têm miomas submucosos, né, que seja passível de ser retirado por videohisteroscopia, ele deve preferencialmente ser retirado por videohisteroscopia, porque é um tratamento que vai melhorar mais do que qualquer outro a fertilidade dessa mulher. Então, uma vez que tem um mioma submucoso, é possível fazer por histeroscopia, deve ser preferido. Por quê? Se ela fizer uma cirurgia convencional, se ela fizer uma cirurgia por laparoscopia, ou se ela fizer uma embolização ou um tratamento medicamentoso, nenhum desses vai ser mais eficaz do que a miomaectomia por histeroscopia. Em relação aos miomas, né, intramurais, que distorcem a cavidade uterina,
vezes a gente sabe que a esteroscopia não é possível, né? Então, o tratamento padrão ouro acaba sendo a mioectomia convencional ou por laparoscopia. A intenção de fazer a laparoscopia é sempre reproduzir a mioectomia convencional. Se for possível, ótimo. Se não for possível, deve ser preferida a mioectomia convencional. Para fazer a cirurgia de que maneira? Onde a gente consiga não só retirar o máximo de miomas possível, como principalmente restabelecer a anatomia do útero. Né? Restabelecendo a anatomia do útero, principalmente da cavidade uterina. Então, a gente sabe que a miomectomia, lógico que a gente vai falar sobre os riscos, né, os benefícios da miomectomia, mas o grande benefício da miomectomia é restabelecer a cavidade uterina. Então, a nossa maior preocupação em qualquer tratamento dos miomas em pacientes que desejam gestar é o status e da cavidade uterina. A gente precisa sempre avaliar o status antes, através de uma videoestereoscopia, e após o tratamento, através, novamente, de uma videoestereoscopia. Então, uma videoestereoscopia pré e pós-tratamento. E aí haverá a comparação. Como era a cavidade uterina antes, como ela ficou depois. Houve melhora, não houve melhora, né? E os pré-requisitos para que a cavidade uterina fique boa é o quê? São cavidades uterinas que fiquem amplas, o endométrio em perfeitas condições, né? Bastante nutrido, que se prolifere, ou seja, que a mulher menstrue normalmente, né? E sem a presença de aderências ou sinéquias no interior da cavidade uterina. As sinéquias é outra grande preocupação. Por quê? Qual é o maior efeito colateral da miomectomia? Na verdade, não é o maior, mas o pior efeito colateral da miomectomia quando a gente pensa em fertilidade. Seja a miomectomia por histeroscopia, seja a miomectomia por laparoscopia, ou a convencional por laparotomia, né? Porque ele corte de uma cesariana. O pior efeito colateral para a fertilidade são a presença das sinéquias, que são pequenas aderências na cavidade uterina. Essas aderências, elas não se formam em todo mundo, né? Não é o fato de você fazer uma miomectomia que você vai ter aderência. A gente sabe que a miomectomia por histeroscopia ela gera menos aderências. A miomectomia por laparoscopia gera aderência, a por laparotomia gera mais aderência, porque geralmente a miomectomia por laparotomia convencional, a gente indica para miomas grandes, miomas múltiplos. Então, a tendência é fazer realmente mais sinéquia. E o que é a sinéquia? A sinéquia é como se fossem divisórias de uma sala. Né? Como se tivesse uma sala e nessa sala tivessem divisórias. E divisórias de 3 níveis, sinéquias de 3 níveis. Sinéquias leves, sinéquias moderadas e sinéquias graves. As sinéquias leves, né, são sinéquias frouxas, que a gente chama. É como se fosse um véu, como se fosse uma cortina de pano, onde facilmente a gente pode romper. As sinéquias moderadas são sinéquias fibrosas. É como se fosse uma parede de drywall, aquela parede que a gente consegue destruir facilmente, né, mas com algum trabalho. Né? E as sinéquias graves são sinéquias como se fosse uma parede de alvenaria, com tijolo, com cimento. São sinéquias onde a gente até consegue destruir, mas vão deixar sequelas neste útero, podendo, onde permaneceu a infertilidade da mulher. Então, a gente sempre tem que levar em consideração o quê? O que é menos pior para esse útero? A presença dos miomas ou o risco que ela vai ter de formar algum tipo de sinéquia ou aderência intrauterina. Então, as aderências intrauterinas, as sinéquias, elas não acontecem em todo mundo. Elas acontecem em torno de 10% a 20% das miomectomias que são realizadas. Sendo que dessas sinéquias, quando ocorrem, menos de 2% ou 3% são sinéquias graves. Né? A grande maioria das sinéquias são sinéquias frouxas. Então, a gente não, assim, é uma preocupação que a gente tem, porque mesmo uma sinéquia frouxa não identificada, não tratada, ela pode levar à infertilidade também. Então, a grande preocupação da cirurgia de miomectomia em pacientes que desejam gestar é a gente manter uma cavidade uterina viável para que ela possa não só engravidar, como manter uma gravidez. Mesmo que a gravidez não seja possível de maneira espontânea, se essa cavidade uterina for ampla, se
a cavidade uterina estiver sem sinégia, sem nenhum tipo de aderência, ela vai poder levar uma gravidez adiante, mesmo que seja através de uma fertilização. Em relação aos tratamentos medicamentosos, né, a gente tem que levar em consideração o seguinte: a partir do momento que a mulher tem um mioma, e esse mioma está distorcendo a anatomia do útero, o tratamento medicamentoso, a gente tem que levar em consideração se esse tratamento vai fazer realmente esse mioma diminuir. Se esse mioma diminuir o suficiente para melhorar a distorção da cavidade uterina, e se essa diminuição for persistente, mesmo que a medicação acabe, né, ou seja, você acabou a medicação hoje e você consiga ficar 1 ano com esses miomas ainda reduzidos, é uma medicação eficaz. Infelizmente, hoje nós não temos medicações que agem desta maneira. As medicações que fazem reduzir os miomas são medicações que também impedem a gravidez, durante o uso dessa medicação. No momento que você para a medicação, você volta a ovular, você vai sim poder engravidar. No entanto, no momento que para a medicação, os miomas também voltam a crescer. Então, aquele efeito benéfico causado pela medicação de redução do volume do mioma, ele se perde quase que imediatamente com a interrupção dessa medicação e o quadro de infertilidade acaba voltando. Então, infelizmente, hoje não tem uma medicação para mioma que vai fazer com que a mulher melhore a fertilidade e ela acabe engravidando rápido, né? Então, a gente tem que ponderar muito o uso das medicações em mulheres que desejam gestar no prazo. Outra questão, né, que sempre me perguntam, né, e que está sempre sendo vinculada em todos os sites, em relação à embolização. Bem, a embolização, né, quando ela surgiu, né, ela não foi para paciente, ela não era para pacientes que queriam preservar o útero, ela simplesmente era para pacientes que tinham indicação de retirada do útero, só que não tinham condições cirúrgicas. Então, fazia-se a embolização para dar condição cirúrgica, condição clínica para essa mulher poder operar com segurança. Então, havia uma melhora da qualidade de vida dessas mulheres, elas não queriam mais operar. Com o tempo, e com a melhora da técnica da embolização, foi vendo que a partir do momento que você faz uma embolização, você reduz o volume do útero e que você preserva esse útero, teoricamente você tem o quê? Você tem um resgate da fertilidade dessa mulher. Mas aí começou a se indicar o quê? A embolização indiscriminadamente para todas as mulheres que queriam engravidar. E aí começaram a surgir os efeitos colaterais da embolização em mulheres que querem engravidar. Dentre os efeitos colaterais, né, os mais graves, né, o mais grave, por ser o mais grave, é a falência ovariana. Quando a gente faz, apesar de ser um risco bastante baixo, né, é um risco globalmente aí, em torno de 3 a 5% dos casos, e se a gente levar em consideração mulheres abaixo de 40 anos, esse risco é menos de 1%, né? Mas a falência ovariana é grave, porque além da mulher não poder engravidar por conta dos miomas, anatomicamente, ela não vai poder engravidar com o material genético dela, com os óvulos dela. E ela vai ter que recorrer à doação. Então, a falência ovariana, ela sempre deve ser pensada, apesar de ser um risco bastante baixo, em mulheres que vão fazer uma embolização e querem engravidar. Em relação a outro ponto bastante importante, outro efeito colateral bastante importante, após a embolização, é a questão da nutrição do endométrio. Dependendo da técnica que é utilizada para fazer a embolização, a nutrição do endométrio ela pode ficar comprometida. A gente emboliza os miomas, mas pode acontecer de embolizar o endométrio também. Bem, o endométrio é aquela camada que reveste o útero por dentro. E é no endométrio que vai se implantar o embrião. E é no endométrio que vai se desenvolver a placenta. E é o endométrio que vai nutrir a placenta. Se o endométrio não está sendo nutrido adequadamente, esse endométrio não vai nutrir adequadamente a placenta. E, por conseguinte, o útero. Então, em mulheres que fazem embolização, existe o risco de embolização endometrial. É uma condição também gravíssima, porque fica um útero, apesar de anatomicamente melhor,
ele vai ficar um útero não funcional do ponto de vista de gestação. Então, apesar que isso é um risco relativamente baixo, né? Porém, é um risco maior do que até mesmo o risco de uma falência ovariana. O risco de embolização do endométrio pode ocorrer em torno de 10% a 15% dos casos. E acaba sendo preocupante. Óbvio, né, que existem casos, inúmeros casos de gravidez após a embolização. Mas o que a gente deve levar em consideração para indicar uma embolização em mulheres que desejam gestar? Em primeiro lugar, padrão ouro para a mulher que quer engravidar em menos de 2 anos é miomectomia. Então, se a mulher tem miomas, tem indicação de tratamento e quer engravidar em menos de 2 anos, a miomectomia é o tratamento de eleição. Se for possível, estereoscópio, se for possível, laparoscópio, se for possível, laparoscópio. Quando a gente opta pela embolização em mulheres que querem engravidar? Quando elas não querem, por exemplo, engravidar em menos de 2 anos. Quer deixar esse sonho da gravidez mais para frente. Então, a gente pode lançar mão de uma embolização agora, com todos os cuidados para não ocorrer uma falência ovariana, uma embolização do endométrio, e levar, né, mais para frente uma possível miomectomia. E será que é sempre necessário a retirada dos miomas após a embolização para poder engravidar? Não. Na verdade, a gente só vai indicar a miomectomia após uma embolização para melhorar a fertilidade, caso, mesmo após a embolização, o útero continue bastante distorcido, com a sua anatomia bastante distorcida. Mesmo com os miomas reduzidos, mesmo com os miomas menores, a cavidade uterina um pouco melhor, mas a gente precisa fazer uma miomectomia para reconstituir a cavidade uterina. Né? Então, a gente sabe que em pacientes que querem engravidar, né, elas vão fazer embolização, então tem que tomar todos esses cuidados. Né? E a pergunta sempre é, se ela quer engravidar e vai fazer embolização, a gravidez é a curto prazo? Se for curto prazo, é melhor a miomectomia. Se não for curto prazo, a miomectomia e a embolização, elas são similares. A partir de 2 anos, após o procedimento, a embolização e a miomectomia é similar, desde que não haja necessidade de uma miomectomia após a embolização. Então, a gente abordou aí a miomectomia, abordou a embolização, né? E outra grande preocupação em relação à miomectomia, e principalmente a miomectomia, é a questão da ruptura uterina, do parto. Será que tem que ser parto normal? Será que tem que ser parto cesárea? E a gente sabe que a miomectomia ela aumenta assim, o risco de ruptura uterina. Mas essa ruptura uterina ela não se dá durante a gravidez. Ela se dá ao final da gravidez e principalmente durante o trabalho de parto. Então, e não é um trabalho de parto de 15 minutos, 1 hora, 2 horas. Esse trabalho de parto prolongado, de 8 horas, de 12 horas, tem aquelas contrações no período expulsivo. Isso sim pode levar a ruptura uterina. E como a ruptura uterina é uma condição gravíssima, que envolve, né, na grande maioria das vezes, morte fetal, grande maioria das vezes, com a retirada do útero e até o risco de morte materna, a gente considera a ruptura uterina como um evento gravíssimo. E ainda mais uma gravidez extremamente desejada. Então, o recomendado em pacientes que são submetidos à miomectomia é que seja feito cesariana e cesariana agendada, tá? Antes que a mulher entre em trabalho de parto. A única exceção se dá em miomas estritamente submucosos que são submetidos à miomectomia por estereoscopia. Então, a miomectomia por estereoscopia, ela não aumenta, não eleva as chances de uma ruptura uterina. Então, se foi feito somente uma retirada de um mioma de 1, 2, 3 centímetros por estereoscopia, não há necessidade de um parto cesárea. Pode ser tentado um parto normal. Agora, fez a miomectomia laparoscópica ou laparotômica, é necessário sim o agendamento da cesariana e evitar um parto normal. Em relação à embolização, a gente, o risco de ruptura uterina é menor. No entanto, como a embolização você não retira os miomas, você deixa os miomas ali, a gente tem problemas de contração durante o trabalho de parto. Então, habitualmente, acaba se indicando também a cesariana em mulheres que engravidam após a embolização, apesar de não haver um risco de ruptura uterina.
Dando continuidade aos nossos temas, os riscos da gestação causados pelo mioma. Bem, isso é uma grande questão. Uma vez que você tem diagnóstico de mioma, engravidou com mioma, se esse mioma não causa sintoma, né? Então, como acontece na grande maioria dos pacientes, 70% das mulheres que têm miomas não têm sintoma algum, então acabou por engravidar com os miomas. E quais são os riscos para a gravidez? Bem, então a gente tem que quantificar. Isso já é quantificado em estudos científicos, que mulheres que engravidam com miomas têm 20% de chance a mais de parto prematuro em relação à população geral. Essas mulheres que engravidam com mioma, quando a placentação ocorre numa parede uterina próxima ao mioma, ou seja, quando o mioma está próximo da placenta, existe 60% de chance a mais de um descolamento de placenta, que é uma condição grave, pode levar à morte fetal. Outra questão, quando existem muitos miomas que distorcem a anatomia do útero, o risco de uma apresentação pélvica, ou seja, o neném ficar sentado, é em torno de 4 vezes maior em relação à população normal. Isso acaba gerando também um índice maior de cesariana. O risco de uma cesariana, né, em mulheres que engravidam com muitos miomas, é 6 vezes maior em relação a uma mulher que engravida sem miomas. Mas por que o índice de cesariana é maior, 6 vezes maior? Em primeiro lugar, pela apresentação pélvica, né, os nenéns que ficam sentados, e aí o parto pélvico, parto vaginal pélvico envolve uma série de riscos que acabam se optando pela cesariana. E também a dificuldade de contração do útero por conta desses inúmeros miomas na parede do útero. Então a gente tem que deixar bem claro que esses riscos devem ser levados em consideração. Né? E durante a gravidez, o que acontece com os miomas? Bem, os miomas eles podem até dobrar de tamanho na gravidez. Para vocês terem ideia, um mioma de 5 centímetros pode chegar a 10 centímetros. Um mioma de 10 centímetros pode chegar a 20 centímetros durante uma gravidez. E aí, você deve fazer o quê com esse mioma durante a gravidez? Retirá-lo, fazer uma cirurgia para retirar esse mioma? Existe tratamento para esse mioma? Olha, não é recomendado a cirurgia para retirada dos miomas durante a gravidez. A mielectomia, ela é totalmente contraindicada durante a gravidez. Por quê? No momento da cirurgia, quando você corta o útero gravídico, ele sangra absurdamente e pode ser uma cirurgia catastrófica, com perda fetal, perda uterina, né, e sangramento profuso, levando a um risco de morte absurda na mulher. Então, não deve ser indicada uma cesariana, uma mielectomia em mulheres que estão com mioma durante a gravidez. E durante uma cesárea, muitas perguntas, quase toda semana chega uma pergunta para mim, durante a cesárea eu posso retirar o mioma? Também não é recomendado, porque o útero puerperal, aquele útero que logo depois que sai o neném, também é um útero extremamente vascularizado. Então, se você procede à retirada do mioma, também vai levar a sangramento intenso. E esse sangramento pode levar a uma consequente esterectomia, a retirada do útero após a cesariana, na tentativa de retirada dos miomas. Só é realizada a retirada do mioma na cesariana se esse mioma é de fácil retirada, geralmente miomas pediculados, miomas pendurados para fora do útero. E aí o risco é muito baixo. Né? Mas, infelizmente, não é a maioria dos miomas. Outra questão que pode acontecer com os miomas durante a gravidez, por conta do crescimento excessivo desses miomas, eles podem estar num processo de autoembolização. Bem, a gente sabe que o que é embolização? É quando o suprimento sanguíneo do mioma é cortado por algum motivo. A gente pode fazer uma embolização, a gente pode injetar microesferas e cortar o suprimento sanguíneo dos miomas, né? Mas a gente pode também acompanhar essa autoembolização do mioma durante uma gravidez, que ocorre pela seguinte maneira. À medida que a placenta vai crescendo, à medida que a placenta vai requerendo mais sangue, mais fluxo de sangue para alimentar o feto, o sangue que
chega ao útero, ele vai prioritariamente para a placenta e não mais para o mioma. O mioma que cresceu no início, ele passa a não crescer mais e pior, o sangue que ia para ele não vai mais para ele, vai para a placenta. E aí ele entra no processo de degeneração. Geralmente isso ocorre entre a 16ª e a 24ª, 25ª semana, que é justamente quando as mulheres têm muita cólica durante a gravidez. Então, mulheres com miomas grandes, que apresentam cólicas intensas, ou até trabalho de parto prematuro, né, com contrações uterinas, né, nesse período entre 16 e 24 semanas, pode ter certeza que isso é uma autoembolização, um processo de degeneração desse mioma. E aí, o que tem que ser feito? Cirurgia? Não. Tratamento clínico é analgésico e repouso. Analgésico e repouso porque são eventos autolimitados. Isso dura alguns dias, podendo durar semanas. Tem que tomar o máximo de cuidado possível para que não entre no trabalho de parto prematuro ou para que não entre no abortamento, se a gravidez for muito precoce, né? E dando analgésico para dar o máximo de conforto e qualidade de vida para essa gestante. Então, essa é uma das grandes preocupações durante uma gravidez em mulheres com miomas, miomas múltiplos, ou até mesmo miomas grandes. E após a gravidez, o que acontece com esses miomas? Os miomas tendem a diminuir de tamanho, principalmente esses que entrarem em processo de degeneração. Mas, infelizmente, esses miomas não diminuem ao tamanho que eles eram antes da gravidez. Então, por exemplo, se você engravidou com um mioma de 5 centímetros, durante a gravidez ele chegou a 10, pode ter certeza que depois da gravidez ele até vai diminuir, mas não vai voltar aos 5. Vai voltar, de repente, para 6, 7, 8 centímetros. Assim como o mioma de 10 vai chegar a 20, vai reduzir para 12, 13, 15 centímetros. Então, os miomas ficam até menores do que durante a gravidez, mas infelizmente maiores do que eles eram antes mesmo da mulher engravidar. Então, e aí procede-se o tratamento depois da gravidez. Quanto tempo depois que a gente indica algum tratamento para os miomas? Né? Quanto tempo depois de uma gravidez, um parto? Né? Não menos do que 6 meses. Tá? Porque em até 6 meses ainda pode ocorrer redução do volume do mioma, redução do volume do útero, né? Isso facilitando o tratamento futuro. Então, até 6 meses de acompanhamento, deixa a mulher curtindo a maternidade, né, aqueles primeiros 6 meses, que é muito importante, e aí depois sim a gente procede a algum tipo de tratamento. Nesse período a gente vai fazer só acompanhamento do mioma. Em relação, então, aos riscos causados pelos miomas, a gente já abrangeu aí basicamente tudo, né? Vale ressaltar que não está, os miomas, gravidez com mioma, não está relacionado a defeitos congênitos do feto, não está relacionado a baixo peso fetal, né? Então não está relacionado a outras doenças, como doença hemolítica fetal, não está relacionado a outras doenças como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. Então, o mioma ele não aumenta o risco da gravidez em relação a outras doenças, né, outros eventos. É única e exclusivamente do ponto de vista anatômico e estrutural daquele útero que vai prestar ali como uma casinha para o neném durante aqueles 9 meses. Né? Em relação, né, a um tema que foi sugerido aí por nossos, né, frequentadoras da nossa página do Facebook, né, em relação a como levar a gravidez adiante aí dentro dos miomas, em relação às possibilidades, cuidados, né, o que fazer. Né? Então, na verdade, infelizmente não tem muito o que fazer. Engravidou com mioma, não existe uma recomendação específica, né, para o que fazer para esse mioma não crescer, o que comer, o que beber. Na verdade, não existe medicação para o mioma não crescer durante a gravidez. Né? Então, na verdade, a gente indica muitas vezes um repouso, né, nas primeiras semanas, para evitar aquele abortamento, o descolamento de placenta. Né? Se o mioma entrar em processo de alta embolização, que a gente falou agora há pouco, tem que ser feito uso de analgésicos. Em raros casos, há necessidade de internação hospitalar e acompanhamento. Os miomas não estão relacionados também à ruptura prematura
da bolsa, né? Então, a bolsa das membranas, então, na verdade, o mioma não está relacionado a esse tipo de útero prematuro. Então, a gente tem que levar em consideração o que os miomas podem levar ao abortamento nas primeiras semanas de gravidez, pode levar ao descolamento de placenta, né? Pode levar também aí ao parto prematuro, né? Pode levar a aumentar o índice de cesariana, aumentar o índice de parto de nenéns com apresentação pélvica, né? E não a cefálica, que é mais comum. E em relação aí aos riscos que a gente tem que ter, né? O maior, assim, o que a gente tem que levar em consideração, né, em relação à mulher que engravida com mioma, né? A mulher que engravida com mioma não deve se preocupar, né, inicialmente, né? Ainda mais se esse mioma era um mioma que não lhe causava sintomas. Se eram miomas pequenos, com menos de 4 centímetros. Então, dificilmente esse tipo de mioma vai causar alguma consequência negativa durante a gravidez, né? A mulher tem que passar a se preocupar, sim, quando ela tem bastante sintoma, tem um aumento do volume abdominal importante e acaba engravidando. Essas são as que geralmente vão ter algum tipo de complicação durante a gravidez, né? A gente abordou aí, né, basicamente tudo, né, dos nossos temas, e eu gostaria agora de passar as perguntas, e a gente vai fazer, eu pretendo fazer mais ciclos de palestras, né, mais palestras com temas mais reduzidos, para tentar abordar o máximo de perguntas possíveis de vocês, né? E eu acho que essa interação com vocês que estão me assistindo é bastante importante, né? Então, da última vez, infelizmente, não consegui responder todas as perguntas. Hoje nós temos aí praticamente 21 perguntas e temos mais de 20 minutos aí, eu acredito que dê para responder quase todas as perguntas. Nossa primeira pergunta, né, da Resília, é em relação aos riscos de uma gravidez com mioma de 8 centímetros intramural com componente subseroso. O que pode acontecer? Muito bem, o mioma de 8 centímetros é um mioma grande. 8 centímetros, a gente pode levar em consideração que é o tamanho de uma tangerina com um campo. Mesmo que ele seja na parede do útero e mais para fora do útero, primeiro tem que se levar em consideração se esse mioma está distorcendo a cavidade uterina. Se ele estiver distorcendo a cavidade uterina, né, provavelmente vai ter uma dificuldade em engravidar. Agora, uma vez engravidando com esse mioma tem a tendência de crescer. E aí a gente entra naqueles riscos que a gente falou. Risco de abortamento, risco aumentado, o risco aumentado de uma apresentação pélvica, dependendo do tamanho do mioma, o risco de uma cesariana também maior. Então, isso tudo deve ser levado em consideração. Tá? A gente tem uma outra pergunta, né, da Josiel, perguntando que ela tem um mioma de 11 centímetros, um filho de 7 meses, e a médica falou que ela tem que tirar esse mioma, certamente, se ela retirar o mioma, certamente perderá o útero. Bem, em relação a isso, a gente tem que levar em consideração que já tem 7 meses né, do parto, né? O mioma de 11 centímetros provavelmente não vai reduzir mais, né? Então, deve ser procedido o quê? Uma avaliação através de uma ressonância magnética, uma avaliação através da estereoscopia, e com isso a gente verificar o quê? A viabilidade de uma cirurgia para retirada desse mioma com preservação do útero, né? A nossa experiência é que é extremamente viável e possível, sim, fazer a retirada desse mioma preservando o útero. 99% das pacientes são submetidas a esse tipo de procedimento, mais de 99%, elas têm o útero preservado, desde que seja feita com uma equipe habituada esse tipo de cirurgia, né? A Marcela Carvalho perguntou que em dezembro ela fez uma cirurgia para retirar do mioma, mas não teve sucesso, né? E há 10 dias fez uma embolização, né? E também não teve os sintomas, né, que a maioria teve em relação à embolização, né? Bem, essa pergunta foge um pouco do nosso tema de hoje, mas eu vou responder rapidamente, Marcela, que é o seguinte: o fato de você não ter tido as cólicas que todo mundo fala que tem após a embolização não significa que a embolização teve um sucesso. O sucesso da embolização é um sucesso
Tem um sucesso técnico e tem um sucesso clínico. Né? E o sucesso clínico, na verdade, não é medido pelas cólicas que você tem, né, após o procedimento, e sim pela melhora dos seus sintomas ao longo dos dias, das semanas e dos meses após a embolização. Né? Então, isso é relativo. Então, o fato de não ter sentido cólica após a embolização não significa que a embolização não funcionou. Para isso, demanda o quê? Um acompanhamento ginecológico especializado, né, para ver se realmente a embolização fez efeito ou não. Ele me perguntou aqui que fez uma cirurgia fechada de miomas há 13 anos e agora os miomas voltaram. Sim, isso é comum acontecer. Na nossa outra palestra, a gente explicou, né, que a recidiva dos miomas acontece em 30% em até 5 anos. 13 anos após uma cirurgia, né, a probabilidade é maior ainda de aparecer novos miomas. Mas o segredo aí é saber se esses miomas causam ou não algum tipo de sintoma. Se não causa sintoma algum, não há necessidade de tratamento. Agora, se causa algum tipo de sintoma, deve ser tratado. Né? E a Nego perguntou se tem algum remédio para puro diminuição do mioma sem precisar de nova cirurgia. Depende do tratamento, tem que avaliar o mioma, cada caso é um caso. Né? Existem medicações que podem ser usadas aí médio, longo prazo, a curto prazo, geralmente são medicações que diminuem o mioma, mas preparando para uma cirurgia. A Aline perguntou, né, que tem um miomas intraínos, com útero de 487 centímetros cúbicos, né, e o médico disse que ou eu retiro o útero ou não terei filhos. Né? Bem, isso é uma decisão difícil. Uma decisão difícil ali. Eu acho que você precisa de um bom diagnóstico, né, para definir se realmente há necessidade de retirar esse útero. Né? Haja visto que muitos pacientes são submetidos a procedimentos com preservação do útero, né, e com melhora da fertilidade. Né? A Naira perguntou se miomas de 6 centímetros prejudicam a gravidez. Né? E qual seria o melhor tratamento? Para isso vai depender muito da localização deste mioma. Né? Se é um mioma que está localizado de maneira subserosa ou reticulada bem para fora do útero, esse tipo de mioma muito provavelmente não vai prejudicar a gravidez. Ele vai aumentar de tamanho, pode chegar a 10, 12 centímetros, mas dificilmente vai prejudicar a gravidez. Agora, se esse mioma tem localização intramural ou está na parede do útero, a gente sabe que o tratamento na parede do útero ou na cavidade uterina, o tratamento de eleição é a miomectomia, é a retirada do mioma com preservação do útero. Lógico que isso aí com um bom diagnóstico, um equipamento de uma equipe especializada é realizado com facilidade. Assim como também foi perguntado aqui se o mioma intramural mais ou menos 7 centímetros pode prejudicar a gravidez futura, é a mesma resposta, né, que eu dei a Ana agora. A Sheila perguntou, doutor Michel, estou grávida com 21 semanas e 5 dias, o meu útero é um mioma subseroso de 8 para 9 centímetros, um mioma grande. Eu corro risco de ter um neném prematuro? Se sim, há risco de evitar o nascimento prematuro? Então, há esse risco sim. Tá? Esse risco de parto prematuro aí pode ocorrer em 20%. Tá? Tem um risco de 20% do parto prematuro. Não sei se você já passou pelo processo de degeneração desse mioma, mas a gente sabe que esse mioma ele provavelmente não vai crescer muito mais do tamanho que está. Agora, infelizmente, não há nada que fazer para evitar o parto prematuro. Há, sim, sinais de parto prematuro. Então, se houver contrações uterinas, né, você deve imediatamente procurar o seu obstetra. Existem medicações para inibir essas contrações. Né? E torcer para que não haja nenhum outro problema, principalmente como descolamento prematuro de placenta, né, que aí esse descolamento de placenta assim, pode levar, né, a consequências mais graves. Em relação a Marcela fez uma pergunta aqui, que um volume de 668 centímetros cúbicos, com um mioma subseroso ístmico de 8 centímetros, outro de 2 centímetros. A miomectomia eu fiz segundo. A médica estava enraizada perto da bexiga, por isso também a embolização. Bem, pelo que eu entendi aqui, ela não conseguiu fazer a miomectomia, fez a embolização, né?
E aí, no caso, se a embolização não der certo, obviamente que a mielectomia acaba sendo padrão ouro. Isso aí a gente tem que levar em consideração. Né? A Lê perguntou aqui que em 2013 fez uma mielectomia e foi retirado 11 miomas. E agora apareceu um cisto aderente à trompa esquerda. E aparecem já outros miomas. Será que eu posso tirar esses, já que surgiram de novo? Talvez precise tirar a trompa esquerda por causa do cisto. Né? E a Lê está muito ansiosa. Né? Em relação a isso, o que a gente considera? Né? Você tem uma mielectomia relativamente recente, tem 2 anos, foram retirados 11 miomas. A aderência de trompa que ocorre, isso é uma questão importante, após a cirurgia, né? Isso não acontece em todo mundo. Isso depende de cada tipo de mioma. Miomas localizados na parede posterior do útero, próximo das trompas. Aí sim a cicatriz do útero pode fazer com que as trompas aderem. O que você precisa, na verdade, é de um bom diagnóstico. Esse diagnóstico é que vai definir se esses novos miomas que apareceram continuam prejudicando sua fertilidade. Se não estiverem prejudicando, você deve tentar engravidar sem uma nova cirurgia. Em relação à trompa, deve ser avaliado a funcionalidade dessa trompa, através de uma estereossalpingografia. Essa funcionalidade dessa trompa é que vai definir aí se os miomas não estiverem atrapalhando, se os novos miomas não estiverem atrapalhando. Se a trompa estiver funcionante, tudo bem, pode tentar engravidar. Agora, se as trompas estiverem destruídas e os miomas estiverem atrapalhando, muito provavelmente um novo procedimento, um novo tratamento deve ser realizado. Né? A NTN perguntou aqui que a gestação com mioma faz o risco de nascer com sequelas ou com uma deficiência física. Não. O mioma não leva a qualquer tipo de deficiência física ou tá? Nenhuma deficiência congênita, nenhuma anomalia congênita. Em relação a isso, vocês podem ficar bastante tranquilos. A Daniela perguntou que no último exame há uma formação nematosa subserosa, um mioma de mais ou menos uns 5 centímetros. Qual seria o tratamento ideal? Bem, Daniela, infelizmente é difícil dar esse tipo de diagnóstico. Assim, né? Sem dúvida, você precisa de um melhor acompanhamento, melhor diagnóstico, e aí definir qual o seu perfil, quais são os seus desejos em relação à sua idade, em relação ao seu desejo de engravidar. Eu acho isso bastante importante. Né? Abaixo você falou, né, que fez uma estereossalpingografia em 2014 e desde então não tem mais cólicas, nem fluxo intenso. Né? Se o mioma é localizado fora do útero, será que desapareceu? Na verdade, você tem que fazer um bom diagnóstico. Né? Dificilmente um mioma de 5 centímetros desaparece. Isso é fato. É uma massa, né? Nada se perde, nada se ganha, então a gente tudo se transforma, então ele pode ter diminuído, pode ter crescido, pode ter mudado a característica dele a ponto de ter sido visto. Né? A Alessandra perguntou aqui, que a média disse que o útero dela está cheio de mioma como uma couve-flor. Né? E ela não tem filhos e quer saber se pode engravidar. Na verdade, precisa de um bom diagnóstico. Nem sempre mulheres que têm múltiplos miomas não podem engravidar. Elas podem engravidar. O que deve ser entendido é o quê? Se realmente essa gravidez de risco ou não. Agora, tem que ver se vai realmente conseguir engravidar. Se esses miomas estiverem atrapalhando, deve proceder ao tratamento. A Dai fez mais uma pergunta aqui. Em relação às micropartículas que obstruem a TR da imunização, pode ser prejudicial no corpo da mulher a longo prazo? Obviamente que não. Cara. Em relação a essas partículas que são utilizadas na imunização, elas ficam alojadas dentro da artéria que nutre o mioma. E dali elas não saem nunca mais. Você pode andar de montanha-russa, pular de bungee jump, tomar um soco na barriga, e essas partículas não vão sair dali. Elas ficam alojadas ali eternamente. Até que o mioma seja retirado ou seja retirado útero. Então, as partículas elas não migram do mioma ou da artéria para outro lugar. Em relação ao tamanho do mioma, né, grande, né, o que eu considero um mioma grande? Na verdade, um mioma grande, qualquer mioma acima de 5 ou 6 centímetros, eu já considero um mioma que muito provavelmente vai demandar algum tipo de tratamento. Tá? Não necessariamente miomas grandes, assim, é questão de parâmetro. Né? A gente pode considerar miomas grandes, miomas de 1 kg, 2 kg, 3 kg. Né? Mas, dependendo do útero, se for um útero pequeno, às vezes um mioma de
A Marcela perguntou se um mioma pode nascer grudado na criança. Isso é impossível, Marcela. Isso não acontece. Né? Os miomas, eles ficam no útero, eles não fazem parte da criança. Né? Por mais boba que possa parecer uma pergunta, são perguntas pertinentes. A gente ouve falar por aí, né, que acaba sendo mitos, né? Então, crendices populares. Então, a gente tem que deixar bem claro. Né? A informação ela tem que ser especializada. Então, é válido, sim, esse tipo de pergunta, Marcelo. Então, assim como já vi perguntas como do tipo, se mioma come criancinha. Não, na verdade, mioma não come criancinha. Né? Então, assim como também o mioma não nasce grudado na criança. Então, é importante a gente deixar isso bem claro para todas vocês. Né? E que não existe pergunta boba. Na verdade, existe pergunta, né, que crendices populares que acabam virando, né, verdade, mas são verdades não verdadeiras. Mais uma pergunta aqui, qual o mioma que é mais considerado mais perigoso para a gestação futura? É aquele mioma que é intramural e submucoso, aquele mioma próximo da cavidade uterina. Esse sim vai ser considerado mais perigoso. Bem, quando eu comecei a responder as perguntas, a gente tinha 24 perguntas, agora a gente tem 33, né, mas eu não vou muito longe. Né? A Eda perguntou aqui qual o diferencial da técnica que preserva mais de 99% do útero nas mioectomias. Né? Essa pergunta é muito importante, Eda, por quê? Muitas mulheres me procuram no consultório, né, já passando por 3, 4, 5, 10 ginecologistas que indicaram a, a esterectomia. Né? Ou, quando indicaram a mioectomia, disseram, na grande maioria das vezes, que não saberia se seria possível a preservação do útero. Então, em relação à nossa técnica, o que a gente faz? Será que a gente faz milagre? Não, a gente não faz milagre. Na verdade, a mioectomia, quando que a gente consegue preservar mais o útero? Em primeiro lugar, é um procedimento que é sempre diferente um do outro. Então, quanto mais mioectomias uma equipe tem, né, na sua bagagem, quanto mais experiência tem, né, maiores as chances de ela ter passado por diversas condições adversas. Né? Então, essas condições adversas que vão dar gabarito, experiência à equipe, acaso encontre uma nova condição adversa, consiga resolver mediante aquelas experiências passadas. Isso daí, né, a gente considera como vivência, experiência médica, cirúrgica. Então, hoje a gente pode dizer aí que na nossa, né, no nosso história de 600 mil, desde 2007, a gente tem praticamente 500 mioectomias, onde mais de 99% a gente preservou o útero. Né? E as únicas duas que a gente não conseguiu preservar o útero não foram aquelas pacientes que a gente olhou o útero e disse assim, tem que tirar o útero. Não, não é assim. Né? A gente olhou, tentou retirar os miomas e ao longo da cirurgia a gente percebeu que estava imputando um risco de morte para esses pacientes e a gente optou, né, por retirar o útero. Mas em relação ao que a gente faz durante a cirurgia para preservar esse útero, em primeiro lugar, isso não começa na cirurgia. Isso começa antes da cirurgia. Começa por um bom diagnóstico, começa por uma boa indicação cirúrgica. Né? E durante a cirurgia, a gente utiliza a técnica de obstrução da artéria do útero, onde a gente diminui 90% o sangramento. E a partir daí, a gente consegue, com calma e tranquilidade, tirar o máximo de miomas possível para preservar esse útero. Né? Então, é uma conjuntura de fatores, Edel. A experiência da equipe, né? Quanto mais mioectomia você tem na bagagem, maiores as chances que você tem de preservar o útero. Um bom diagnóstico, uma boa indicação cirúrgica, né? E a técnica utilizada intraoperatória, né? Principalmente essa técnica de obstrução da artéria uterina, né? No intraoperatório diminuindo o sangramento. Tá? E isso não traz consequência negativa nenhuma no útero, nem a gestação. Por continuidade, a Tatiana perguntou aqui de um mioma submucoso com parte intramural, que vai fazer estereoscopia cirúrgica. Se é possível tirar somente a parte submucosa do mioma e a parte intramural continuar?
Não, o ideal, Tatiana, é que seja retirado todo o mioma. Em miomas submucosos com componente intramural, é comum você fazer uma histeroscopia cirúrgica em dois tempos. Você faz uma primeira parte, tira a parte submucosa, 40, 60 dias depois, aquela parte intramural migra para a cavidade uterina, e aí a gente depois faz a retirada do restante desse mioma, que era intramural, passou a virar submucosa. Temos uma pergunta da Cipa Márcia, né, perguntando que ela tem um mioma de platina na região subserosa posterior. E para você, se mioma atrapalha muito a gravidade, é difícil dizer, Cipa Márcia. Mas provavelmente o mioma subseroso ele não atrapalha uma gravidez, não vai ser um mioma de 4 centímetros. Mas deve ser feito, né, um estudo, saber se realmente esse mioma está atrapalhando ou não, né, em relação à cavidade uterina. E a região posterior, né, onde fica essa região, na verdade, é a região atrás do útero, que ela está em contato mais com o intestino. Né? Não seja grudado no intestino, só voltado a sua face para o intestino. Né? E em relação, né, que você fez uma embolização em 2010 e a menstruação está vindo um pouco, né, de cor marrom escura, isso pode ser menopausa. Na verdade, se você menstrua, provavelmente não é menopausa, Simone. Então, o que isso pode ser? Tem que ser estudado o que é a cavidade uterina, saber se a alimentação, a vascularização do seu endométrio foi comprometida pela embolização. Né? Mas se você está menstruando nesse período, provavelmente não. A Rosana aqui fez uma pergunta que fez uma mammectomia há 6 meses e está entrando no período fértil. O muco fica misturado com molho de café. Se isso é normal, na verdade tem que ver em que condições foi feita a mammectomia, como é que ficou o seu útero. O ideal é que em até 6 meses, entre 4 e 6 meses após a mammectomia, seja feita uma videoestereoscopia e uma ultrassonografia para avaliar como ficou o seu útero. Tá? Isso não é muito comum, mas pode acontecer. Temos uma pergunta aqui da Alessandra, né? Que ela tem muitos miomas dentro do útero, mas que está igual uma coisa que você já respondeu. Né? Tem uma pergunta que a Silvânia que é interessante, que tem um mioma de 5, quase 6 centímetros, por menos no volume do útero, e o médico falou que a chance de uma gravidez é mínima. Né? E o mioma é um mioma subseroso. Na verdade, miomas subserosos, teoricamente, não causam dificuldade para engravidar. Mas miomas subserosos com tamanho grande, de 6 centímetros, deve ser levado em consideração, sim, a dificuldade para engravidar. Então, se tentou se engravidar, com esse mioma de 6 centímetros, se não conseguiu, por um período de 6 meses, no máximo um ano, deve proceder um tratamento desse mioma. Vou perguntar, responder perguntas que estejam relacionadas aqui, não somente à palestra. Uma pergunta da Edel aqui, que é quais anos devem ser feitos após a mammectomia para saber se o útero está pronto para gestar. Eu acabei de falar, porque é justamente a videoestereoscopia e a ultrassonografia é o suficiente. Muita gente me pergunta se a histerosalpingografia é necessária, que é aquele exame para avaliar a permeabilidade das trompas. Então, na verdade, a permeabilidade das trompas, muitas vezes na própria cirurgia a gente consegue avaliar. Se não foi conseguido avaliar na cirurgia, ou se ficou suspeito de que a trompa pode estar obstruída após a cirurgia, a gente sim pode incluir a histerosalpingografia também como um exame a ser feito após a mammectomia. Eu vou selecionar aqui uma última pergunta, né, que esteja relacionada à nossa palestra de hoje, né, porque a gente já estourou o nosso tempo, né, já são 9 horas e 2 minutos, né. As perguntas não vão chegar. É muito boa a interação de vocês. Né. Tem a pergunta aqui da Ana Cláudia, que ela tem um mioma de 10 centímetros, né, com um útero de 334
inclui um cisto endometriótico no ovário esquerdo, ou seja, aí a gente já tem mioma com endometriose, né? E aí pergunta qual seria o procedimento dos riscos que ela corre. Na verdade, Ana Cláudia, o cisto endometriótico, né? A gente está imputando aí o quê? A endometriose junto com o mioma. A gente sabe que 30% das mulheres que têm miomas têm também endometriose. Né? E isso aconteceu com você. O tratamento da endometriose é cirúrgico. Então, a partir do momento que você tem um tratamento cirúrgico indicado pela endometriose, aproveita-se e faz também um tratamento cirúrgico para o mioma. Então, a retirada dos miomas, do mioma, como a retirada também da endometriose e tentar restabelecer a anatomia, né, do seu útero, né, e do seu útero, da sua pelve, para melhorar a sua fertilidade. Né? E, em relação aos riscos que você corre, né, a gente tem que sempre ponderar, né, o que é menos pior. A presença de um mioma, a presença de uma endometriose no ovário, ou a presença, ou as possíveis sequelas causadas por uma cirurgia. Né? A gente sabe que, sem dúvida nenhuma, né, com mioma de 10 centímetros, mais endometriose, a sua chance de uma gravidez é bastante pequena. Se o tratamento pode te melhorar, é óbvio que vale-se o risco, né, de uma cirurgia, né, lógico, com uma equipe sempre habituada a esse tipo de cirurgia para aumentar as suas chances de preservação do útero, dos ovários, e aí sim melhorar a sua fertilidade e você ter menos risco com uma eventual gravidez. Bem, eu agradeço aí a participação de todas vocês. Eu achei que a gente abordou, né, bastante tema, um tema bastante importante aí, os pontos foram bastante importantes. Né? Em breve nós faremos uma nova palestra. A ideia é ter um mioma, né? Parece simples, mas o tema é bastante extenso, tem vários desdobramentos e as dúvidas são sempre presentes, existem sempre dúvidas acontecendo a todo momento, e dúvidas cada vez com o aumento da informação de vocês, as dúvidas são cada vez melhores. Né? Então, o que eu acho mais importante agora é a gente tentar fazer ciclos regulares de palestras, para que vocês todas possam tirar suas dúvidas, não só com o que eu estou falando, mas também com essa interatividade que a gente está tendo. Gente, uma boa noite e aguardo vocês na próxima palestra.